Deus abençoe irmãos em Cristo, irmãs, mas um tempinho vamos falar uma escritura muito boa, poderia ajudar alguém. Muitos de nós que confessamos ser cristão, hoje nós, falando de cristianismo, muitos só buscam pelos sinais. Os sinais são quais? Milagres. Ah não, eu tenho problema financeiro, preciso de ajuda do pastor. Ah, porque tenho problema de saúde. E todos nós temos sempre tido alguns problemas que nos faz aproximar-se e ir na casa de Deus, procurando o servo de Deus, procurando uma solução qualquer. Esquecemos que não é isso a coisa mais primordial na palavra de Deus, buscando pelos sinais físicos, né? Sinais corporais, das nossas necessidades cotidianas. Na verdade, nós precisamos e precisaremos disso cada vez. Mas quero falar de um ponto muito essencial que nós esquecemos. Nós sabemos que o nosso profeta Irmão Branham nos ensina que aquilo é uma isca. Uma isca, a forma de apanhar o crente, de vir ao Evangelho do Senhor Jesus. Apenas serve como uma isca, os sinais, milagres, para poder agarrarmos os crentes a tal ponto que possam aderir à palavra escrita de Deus. Pois o que salva realmente é a palavra escrita de Deus. É o que salva, não é os sinais, porque hoje você pode ficar curada e amanhã voltar outra vez a ficar doente, percebes? Então, os sinais é muito importante da vida dos crentes, os milagres, isso nos motiva, né, a ficar mais firme na fé, entendendo que o Senhor é real, mas não só, porque a palavra de Deus é vasto, toda ela é importante. Os sinais, o milagre é importante, não vou discriminá-lo, não vou afastá-lo, porque ela ajuda o povo de Deus, ou seja, os novos convertidos, a ter a convicção sobre a palavra de Deus. Mas uma vez na palavra de Deus, o irmão ou a irmã deve compreender que devemos agora estar seguros na palavra. E a palavra de Deus é que salva. A palavra de Deus é que faz tudo. Mesmo quando estiver doente, como estamos a falar dos sinais, é a palavra de Deus que te cura. Então ali o que entrará em ação é a tua fé. A tua fé que vai jogando esse papel de poder receber a cura, receber a resposta de uma certa pergunta, uma certa necessidade que necessitasse. Ali nós vamos ler aqui em Mateus capítulo 4, vamos ver que a palavra de Deus é mais do que uma espada, né? A palavra de Deus é que o nosso armamento para lutar contra o nosso inimigo. Por quê? Porque o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, porque Ele próprio venceu o mundo, venceu o pecado, venceu o diabo pela palavra do Senhor, pela palavra escrita, pela palavra de Deus. E a palavra de Deus, muitos podem dizer que não, a palavra de Deus não é só que está escrito na Bíblia. Tudo bem, nós respeitamos, mas mostra-nos outro livro que fala de Deus. Até cá nunca vimos ainda outros livros que falam de Deus. Razão pela qual nós baseamos na Santa Escritura, na Santa Bíblia. Amém?
porque é a única até nessa manhã que nos fala dos feitos dos nossos antepassados na mesma fé. Nós entendemos que não são todos que foram ditos aqui. Podemos dizer que Tomás, o Evangelho de Tomás não tá dito aqui nessa Santa Bíblia. O Evangelho de muitos discípulos do Senhor Jesus Cristo não está aqui. Sim, porque não está. Agora, o que está nos serve como exemplos de ver o que aconteceu realmente nos tempos passados, com a mesma fé, com o mesmo Deus que nós queremos, o que nós também podemos fazer. É mais ou menos isso, nos serve como exemplos. Então, não quer dizer que a palavra de Deus toda é esta que está na Santa Bíblia, não. Mas a palavra de Deus é esta que está na Santa Bíblia, que nos serve como exemplo, que Deus permitiu que isso chegasse até nós nessa manhã, a fim com que, através dela, possamos ter mais fé em Deus, compreender mais princípios de Deus, a fim que possamos andar nela. E vamos ler Mateus capítulo 4, vou só pegar verso 4. Ele disse, ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso é o Senhor Jesus respondendo ao tentador, que nós chamamos Satanás, quando passava de 40 dias de jejum, 40 dias, 40 noites, e ali apareceu o tentador, porque Jesus depois teve fome. Quando teve fome, o tentador vinha para poder aproveitar a situação. Ali também temos aí um belo exemplo, quando nós passamos em turbulência na vida, passamos em dificuldade, o diabo aparece para poder vir aproveitar da situação, porque o diabo é um grande aproveitador. Amém? Ele gosta de aproveitar nos nosso tempo, o ponto fraco, quando a gente estamos fraco em algum determinada dificuldade que podemos passar na vida, o diabo ali diz, olha, ainda tem uma outra oportunidade. Você acha que o teu caminho não está bom? Podes passar por aqui. Aqui eu posso te dar solução mais breve do que esperando no teu Senhor, que na qual não está a fazendo nada. É esse tipo de princípio que o diabo gosta de nos apresentar, a fim com que nós possamos ceder à fé para entrar nas suas astúcias diabólicas. Então, o Senhor aqui nos mostra simplesmente que devemos vencer o diabo pela palavra, porque ele próprio abriu o caminho. O Senhor não apenas ensina, ele próprio passou por ela. Amém? Jesus Cristo a nos ensinando, porque a vida dele reflita-nos como exemplo de como nós devemos passar neste mundo. Tudo que nós padecemos hoje, digamos que o Senhor Jesus viveu aquilo. Ele sabe quanto aquilo é difícil, mas como ele deveria vencê-la? Pela palavra. Razão pela qual ele disse, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Aí está, nem só de pão. O pão é o quê? É milagre. Porque ali o que Satanás queria fazer? Milagre. Tens necessidade, tens pedras aqui, pode transformá-la em pão. Percebe? Isso seria um milagre. E que na qual nós só lutamos pela coisa que é milagre. Lutamos só que Deus possa curar a mim, ou ajudar o meu familiar, ou ajudar a minha sede, dar as finanças. É só o que homem hoje procura diante de Deus. Mas esquecendo que tem que abraçar a palavra de Deus, para que enfim essa palavra possa lhe dar a vitória em tudo. Como eu disse, hoje você pode passar em situações da doença, essa calhar de problema, estás a passar, Deus pode te responder, mas amanhã pode tornar a voltar outra vez. Então, não se contenta só do hoje, mas prepara-te para uma vida futura.
A vida futura é o que? Quando um crente fica sólida na palavra de Deus, ali o diabo pode vir em qualquer forma, ele nunca vai poder arrancar a ti a vitória que uma vez Deus nos deu no Calvário. Aí está, porque a nossa vitória é contínua, não é só de hoje. Hoje você venceu, rende graças a Deus. Hoje Deus te atendeu na tua necessidade física, mas agora lute para que essa necessidade, ou seja, essa vitória, seja espiritual também. Amém? Aí Jesus Cristo demonstrou ao diabo que nem só de pão viverá o homem, percebe? Não só de milagre, não só de necessidade que Deus tem que responder a nós que o homem viverá, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus, é que o homem viverá, de toda a palavra. E é de toda a palavra que nós temos total a vitória espiritualmente. Por isso nós não rejeitamos nada e não acrescentamos nada com essa santa palavra da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse. A gente aceitamos-la tal como está escrito, porque nela essa é a palavra de Deus, essa é a qual que nós nos abaseamos a nossa fé e descansamos nela. Porque quando o diabo quer aparecer-nos com provas, ou seja, com tentações, nós já soubemos de onde sentarmos, de como encarar a tentação e de como ultrapassamos nela. Porque sabemos que a vitória está em nós, porque estamos em Cristo Jesus, que nos deu a vitória no Calvário. E um crente real deve estritamente estar baseada, sentada com a Escritura, a Santa Bíblia. O seu exemplo deve ser especialmente com a reverência tomada do Senhor Jesus Cristo. É o único na qual viveu no mundo sem pecado. É o único na qual deve nos servir como um exemplo incontornável. Amém? Então, Jesus Cristo demonstrou-nos que ele venceu o diabo pela palavra. Ele não usou outra armadura, não. Ele não usou seus poderes para poder expulsar o diabo, não. Ele apenas lhe dizia: está escrito. Está escrito. E por intermédio que está escrito, Jesus Cristo dá ou recebe, concede a vitória a si próprio diante do diabo. Porque no fim deste debate, você verá que o diabo, o tentador, fugiu-se, deixou o Cristo, porque o Cristo lhe dizia que está escrito: não viverá só de pão o homem, mas sim de toda a palavra de Deus. Ali o diabo recebeu já uma queda, o Senhor recebeu uma vitória. Ele troca de novo outra forma. Olha, escuta, sim, o que ele diz. Então, o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens e a teu respeito, e tornar-te nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Percebes? É a vitória de um crente. Quando a tentação vem, você olha pela palavra de Deus, não olha naquilo que você está padecendo, senão o diabo vai te vencer. Amém? Jesus Cristo não tornava olhar no que o diabo lhe dizia, nem muito menos naquilo que o diabo lhe mostrava. Ele olhava no que está escrito. Se olharmos no que está escrito, a vitória será nossa. A vitória será conservada, porque nós já estamos em Cristo. Agora, muitas das vezes a gente
só estamos baseados, a nossa fé só está baseada em milagres. Aí está. Jesus Cristo há um tempo, hoje, Deus há um tempo te deixa passar em dificuldade, como ele fez com Jó. Amém? Não queria dizer que Jó não deixou de ser filho de Deus, mas Deus permitiu que o diabo lhe tentasse, a fim com que também vejasse a resistência, até que ponto Jó amava Deus. E igual modo a você e a mim, meu irmão e minha irmã, Deus muitas das vezes nos deixa em muitas circunstâncias de poder ver em que ponto você consegue responder só você com a palavra, sem, portanto, sobrenatural, sem, portanto, que nós chamamos de milagres. Amém? Só você com a palavra e que ponto que você pode demonstrar ao diabo o que você crê em Deus. E Jesus Cristo não precisava orar ao Pai para poder lhe dar tanto poder de vencer o diabo, senão apenas usar o que estava escrito. É a única armadura, é a única espada que Jesus Cristo tinha na mão para vencer o diabo. E ele passou hoje essa armadura, essa espada em nossas mãos. A mensagem da hora é isso, o Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, é a sua herança deu à igreja. Sei que por nossa vez a igreja não compreende lá, não consegue compreender que é a armadura para nós hoje de poder vencer o diabo. Aí está. A igreja está morrendo por falta de conhecimento, de não conhecendo a sua posição, de não conhecendo do que ele é capaz com a palavra de Deus. Amém? Podemos vencer como o Senhor Jesus Cristo venceu o diabo, com a mesma palavra. Olha, vou salientar mais um pouco do que ele disse aqui. Houve um povo, escribas, fariseus, etc., procuravam um modo ou como para poder matá-los, mas eles não achavam, porque de todas as formas tentavam ao Senhor, eles não conseguiam. Eles vinham com as astúcias, vinham para poder ver se poderiam encontrar uma abertura para o pedrejarem. Mas o homem, com a sabedoria de Deus, não vamos falar porque Jesus Cristo era Deus, ele tinha a sexta dimensão, ou seja, ele tinha um sexto sentido, ele poderia haver o desejo dos seus corações, tudo muito bem. Mas ele não ia a outro sítio, senão apenas lhes fazer voltar no que está escrito. Amém? Ele não usava mais nenhum outro poder, apesar de tudo que ele é, tão poderoso. Ele poderia muito bem, só pelo dedo, mexer e mudar, sacanear a vida daqueles fariseus, ou escribas, ou etc. Ele poderia muito bem lhe amaldiçoar e falar, dizendo que tu estás amaldiçoado, e as coisas acontecessem. Mas ele não usou esses poderes. Ele só apenas usou a palavra de Deus. Ele usou a arma principal, na qual ele mostrava: olha, igreja, vocês olhem como que devem caminhar, olhem como é que vocês devem permanecer na minha presença. É o que está escrito. Mesmo o profeta William Branham diz: o anjo na qual que vim ter com ele, lhe falava o que estava escrito. E é ali que descansa a fé de um crente, no que está escrito. E aqui no Lucas capítulo 20, podemos ler verso 20, só para demonstrar aos meus queridos irmãos qual é a visão do Senhor Jesus Cristo diante das provas, diante das acusações. Ele não ia a nenhum outro sítio. Amém? Olha o que esse homem podia fazer. 20, ele disse assim: e trazendo-o debaixo de olho, mandaram espinhas
que se fingia de justo para apanharem em algumas palavras e a entregarem a jurisdição e poder do governador, e perguntaram-lhe dizendo: Mestre, nós sabemos que falas e ensinas também e retamente, e que não consideras a aparência da pessoa, mas ensinas com verdade e o caminho de Deus. Vê lá, um homem pecador, um homem político, falamos, ele vem com a aparência de um homem justo para tentar ao Senhor. Isso tudo era astúcia do diabo, procurando problema com o homem de Deus, procurando problema com o crente hoje. O que o Senhor poderia falá-lo? Será que era para poder o Senhor tomar uma decisão que é fora das Escrituras? Vê lá. O que um crente hoje faria quando uma tentação dessa vem, uma pergunta mundana vem? Um crente deve estar estritamente, o tempo todo, consagrando-se pelas Escrituras. Muitas das vezes nós pensamos que Deus só responde em muita oração, muito. Não, eu não estou a cartar, não estou a afastar isso, mas simplesmente estou a mostrar ao crente a arma mais poderosa para vencer o diabo é a palavra de Deus. Aplicando a palavra de Deus na tua própria vida, vivendo-a. E quando vem o diabo na forma física para te tentar, lhe apresentando também a mesma palavra, você acabará por vencê-la. É o que acontecia com o nosso mestre. E aqui está claro. Vê um homem fingindo-se. O que ele fingiu? Trazendo-o debaixo de olho, mandaram espias que se fingia de justo para apanharem em alguma palavra e a entregarem a jurisdição e poder do governador. E perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, nós sabemos que falas e ensinas também e retamente, e que não consideras a aparência da pessoa, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. É-nos lícito dar tributo a César ou não? E, entendendo ele a sua astúcia, disse-lhes: Por que me tentais? Vê lá, o Senhor responde-lhe justamente: Mostrai-me uma moeda. De quem tem a imagem, de quem tem a imagem e a inscrição? E respondendo, eles disseram: de César. Disse-lhes então: Dai, pois, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Jesus Cristo, escapando das astúcias dos homens, inspirado pelo diabo, pela palavra. As coisas devem ser julgadas justamente conforme a palavra. Então, puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo, e maravilhados da sua resposta, calaram-se. Quer dizer, o Senhor apresentando eles a resposta pela palavra de Deus. Meu irmão, nem que for na justiça, no tribunal, onde o diabo irá te levar diante dos homens, não teme coisa alguma. Simplesmente representa-te pela palavra de Deus. A tua representação seja o que está escrito. É lembrar sempre, diante das turbulências, diante das provas, a palavra de Deus
é a nossa espada, é o nosso armamento para combater. É o nosso, você é um soldado de Deus, és uma soldada. Então, a nossa arma é a palavra. A palavra de Deus é que vence todo o pecado. É que te dá mesmo a cura, solução em tudo que você busque pelo mundo. Não vai ali, não se procurando pessoas erradas, não. Fique com a palavra de Deus. Adore a Deus através da palavra de Deus, na forma da obediência. Amém? Porque a palavra de Deus é uma luz em si próprio. Deus pode deixar que as turbulências te aconteçam, mas uma vez você firmado com essa palavra, saiba que a vitória te pertence. Em qualquer momento, Deus dirá ao diabo: Satanás, chegue. Olha, o meu filho te provou bastante que ele ama a mim, tanto que você trouxe tudo nele, mas ele mesmo assim não aceitou aderir a teus caminhos. Ele ficou firme. Agora deixe a mim dar a recompensa. Isso sempre tem acontecido assim. Deus tem um tempo apropriado que ele manda parar o diabo e ele agora recupera e coloca a sua bênção que ele definiu no teu caminho desde antes da fundação do mundo. Querido irmão, irmã, Deus tem uma bênção por cada um de nós desde antes da fundação do mundo que ele preparou. Mas a um tempo dado ele fará chegar isso a nós. Mas somos nós, devemos compreender. Não preciso fazer barulho com Deus e não preciso preocupar-te, mas sim é preciso ficar firme com a palavra e quieta. É ali que Deus virá para te atender. Aonde? Na sua palavra. Deus ama o pecador, mas Deus odeia o pecado. Amém? Nós, o pecador, Deus nos ama bastante. Mas Deus não consegue nos proteger quando estamos em pecado. Mas uma vez estamos na sua vontade perfeita, que é na palavra de Deus, ali Deus facilmente para poder se aderir a nós. Porque nós estamos naquilo que Ele é, a palavra. Eu acho que Deus ajudará a melhor compreensão. Ou seja, o Espírito Santo possa mais abrir melhor compreensão, melhor entendimento profundo do que na qual, se calhar, estou aqui a relatar a vocês. Que Deus abençoe a vocês.